Após o evento do Google Marketing Live 2025, foram anunciadas muitas novidades dentro do Google Ads. Dentre elas, uma das principais foi a criação de imagens e vídeos diretamente dentro do painel Google Ads. Ou seja, toda vez que você quiser fazer uma extensão de imagem para utilizar dentro da rede de pesquisa e aumentar o seu CTR de cliques, vocês vão estar conseguindo criar criativos de encapsulados, ou seja lá o que for de outros cursos, para assim então ter mais cliques no teu anúncio, então ter mais possibilidade de cliques e vendas. E todo mundo já sabe disso, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Dentre essa novidade da imagem, também tivemos aí a questão dos vídeos. O Google Ads já aprimorou e implementou dentro do próprio Google Ads o Nano Banana Pro. Para quem é anunciante do Google Ads já tem acesso e está sendo liberado aos poucos. Dentre essa novidade também, a gente teve aí o lançamento do Ler Mais. O Ler Mais é uma extensão teste que o Google já está testando e implementando aos poucos, onde o usuário final visualiza na rede de pesquisa uma opção de Lead More, ou seja, toda vez que aparece um anúncio ou um resultado de busca dentro do Google, a pessoa clica nesse link de Ler Mais, então ela já é direcionada diretamente para dentro do seu anúncio ou resultado de busca aí do Google. E o Google não foi o único que lançou essa novidade, o Bing Ads também lançou esse lançamento aí, e também já está até aprimorando também e testando aí essa opção de ler mais. Querendo ou não, isso também aumenta o CTR e até possibilita com que a gente que é anunciante bata diretamente de frente com o modo IA, que é hoje um dos nossos maiores rivais aí dentro da própria ferramenta de busca. O EA Overviews, visão geral, toda vez que você pesquisa por alguma coisa dentro do Google, já aparece um resumo próprio da IA ali, foi literalmente um dos maiores sucessos aí do Google, segundo os executivos que estiveram no evento do Google Market Live agora recentemente em 2025. E a Google, ela futuramente é muito provável que ela vai dar um jeito de colocar novos anúncios dentro desse IA Overviews e também no próprio modo IA, embora isso tenha sido confirmado pelo presidente, o vice-presidente aí, Ben Taylor, que eles não têm planos tão cedo para isso. O YouTube, ele foi aí revelado pelo próprio CEO do YouTube que ele superou a questão dos dispositivos móveis. Em resumo, a televisão ela virou um dos maiores meios para se consumir conteúdos em vídeo do YouTube, superando até mesmo a TV tradicional. Hoje em dia, raramente a gente vê pessoas assistindo TV tradicional, então a internet em si, o streaming em si está crescendo muito massivamente. Quem investe em YouTube Ads, quem investe em anúncios de vídeo, chega até a causar mesmo efeitos colaterais para a rede de pesquisa. Quanto mais gente vê o anúncio em vídeo, automaticamente mais as pessoas que se interessaram vão para a rede de pesquisa pesquisar mais sobre o anúncio, o produto que elas viram, porque isso gera um forte interesse. É um efeito colateral disso que vem crescendo cada vez mais. Então, o CEO Nihal, um indiano aí, que é o CEO do YouTube, ele anunciou que está sendo um baita sucesso já há 2 anos seguidos. O próprio YouTube engoliu aí a TV tradicional e também engoliu os aparelhos de dispositivo móveis e computador, sendo agora a televisão o dispositivo principal para consumir conteúdo em streaming. Das notícias de destaque também foi a questão do Google entrar em total modo IA. 2025 foi um ano de muitas novidades aqui no Google Ads. Teve a questão do Google Ads Advisor, teve o lançamento do Nano Banana Pro, agora eles já estão querendo lançar a questão do gerador de vídeos dentro do painel Google Ads, então o Google está mudando numa velocidade muito rápida. Teve também a questão aí do modo IA dentro do próprio Google, do EA Overviews. Então, dá para ver que o Google ele não é um tipo de empresa que faz as coisas muito bruscamente. Vocês vê que de uma atualização para outra, eles sempre dão ali entre 2 até 1 mês e vai testando aos poucos. Às vezes começa um teste nos Estados Unidos e assim então eles vão implementando para todos os países. É bem progressiva a atualização. E vocês vê ao final do ano tanto de coisa que mudou. É muito engraçado isso. Eles fazem tudo muito devagar para a gente não ter um impacto grande e nem o consumidor também. Liz Reid, chefe de pesquisa do Google Ads, ela confirmou que o Google teve um grande destaque aí no último ano, em que eles faturaram mais de 264 bilhões. O Google ele continua cada vez crescendo. Se vocês verem no gráfico e vocês pegarem de 2021 até 2025, o Google ele teve um crescimento absurdo, segundo a fonte da Statista, que foi
a empresa responsável por esse levantamento aqui. E ele está crescendo cada vez mais, cada ano que passa, o Google cresce cada vez mais, então isso é muito bom para a gente que é afiliado. E a Liz Reid, essa chefe de pesquisa da área aí do Google Ads, ela compartilhou um detalhe bem interessante, que eles estão indo literalmente para a transição de IA. Não tem como mais falar de Google Ads sem falar de IA, porque a IA, ela já é o próprio Google Ads hoje em dia. Quando a gente fala de IA, tem o Gemini, tem muitas coisas, tem o modo IA, tem o modo IA Overview, que eu acabei de falar para vocês. Logan Kilpatrick, ele também é gerente líder de inteligência artificial dentro do Google Ads, ele afirmou a mesma coisa. Gente, olha o tanto de fontes oficiais e fortes que a gente tem diretamente vindo de dentro do Google, grandes nomes falando diretamente do Google, que o modo IA ele já é o futuro do Google. Rob Stan, vice-presidente global, vice-presidente da rede de pesquisa, Dan Taylor, que é o global em si, do Google Ads, Liz Reid, acabou de falar, e agora o Logan Patrick. Então, já é mais óbvio, é muito óbvio, está muito notório que o Google Ads em si, ele já está implementando e o futuro já é inteligência artificial. Dentre tudo isso, galera, tivemos alguns contratempos. O Google ele teve uma grande vantagem em cima do modo IA e do Overviews, entretanto, teve um efeito colateral. O efeito colateral disso foi que o modo IA ele acabou desviando, na verdade, muito dos tráfegos das fontes oficiais que foram criadas aí os conteúdos em si. Então, teve muito conteúdo que era criado por pessoas, porém, utilizado para treinar a IA. Isso gerou muito furdunço na internet, muitas dores de cabeça, porque o Google estava pegando todas as fontes da internet, jogando para a IA, treinando a IA, e os afiliados, criadores de conteúdo em geral, que geravam os blogs, o resumo, eles não estavam sendo visualizados. Então, as pessoas pesquisavam, utilizavam o modo IA, e acabou com que isso teve um grande problema. Então, o Rob Stan se pronunciou, o vice-presidente de Search, pesquisa do Google Ads, e ele falou que o conteúdo, para você ser sugerido para a IA mostrar o seu conteúdo como fonte lá dentro dos links clicáveis dentro do modo IA, ela tem que carregar rápido, e além disso, os 5 passos, tem que ter um conteúdo diretamente de qualidade, que responde à pergunta do usuário. Número 2, conteúdo de alta qualidade. 3, carrega rapidamente. 4, é original. E 5, cita fontes. Fontes é um ponto muito importante, porque você precisa ter uma empresa que comprove que aquele conteúdo é oficial, porque é muito fácil chegar na internet, criar um conteúdo genérico. E com isso, esse grande problema aí gerou até mesmo dores de cabeça, em especial para o Nick Fox, que é um executivo do Google Ads, onde ele comentou que o IA ele não precisa de mudanças e ele não vai mudar. Ficou bem claro aqui, ele falou que não vai ter mudança mesmo depois dessas furúncias, desses criadores que criaram blogs, passaram seus tempos e horas, dias, criando ali um review, às vezes até para lançar ali como SEO, para indexar no Google e as pessoas pesquisarem e verem. Hoje em dia isso não é mais possível, galera. O modo IA ele está engolindo tudo, está pegando como referência e fonte, passando tudo traduzido pro Google. Então, se você vê, infelizmente, essa estratégia de SEO, ela ficou para trás. Ficou para trás porque agora o modo IA é o novo ponto forte do Google Ads aqui, questão das mudanças. E, cara, rolou uma investigação, aliás, recentemente, agora que o Google está sendo investigado na União Europeia, porque essa questão do modo IA gerou essa grande problemática. O Google ele evoluiu tanto essa questão de IA dentro do próprio Google Ads em geral e na rede de pesquisa, que o Google ele foi investigado e, além disso, eles foram multados em mais de quase 3 bilhões de dólares. E um dos artigos das notícias do Search Engine Journal mostrou que, para você ter esse destaque aí e não ter esse risco de ser parasitado pelo modo IA, você tem que apresentar um CNPJ, uma empresa de referência, para o teu conteúdo ser sugerido pela IA do Google. Então, se tu quiser aparecer na IA do Google, ser sugerido pelo modo IA, ou pelo IA Overviews, que é onde aparece o resumo ali quando você faz uma pesquisa de produto em geral, você tem que colocar uma empresa, um CNPJ, alguma coisa para ser relevante.
e assim ter mais possibilidade de cliques, porque o Yahoo Reviews ele está tomando muito clique, muito clique. Teve aqui um Daniel Coffey, CEO da News, ele falou que o modo IA está sendo um parasita insustentável, representando uma verdadeira ameaça existencial. Porque 12 mil membros, criadores de conteúdo, relataram que não concordam com o treinamento gerado para o IA desses conteúdos que eles mesmos criaram e não tiveram créditos e nem nada. Porque a Yahoo Reviews e o modo IA gerou uma queda muito grande do tráfego de cliques que esses sites tinham antigamente. Detalhe importantíssimo, importantíssimo. Antigamente, olha como que era a rede de pesquisa no Google. Para você achar um conteúdo, um review de um curso, você tinha que clicar link por link lá na rede de pesquisa. Ah, vamos ver esse primeiro, agora vou ver esse blog, agora vou ver esse blog. Hoje em dia não. Hoje em dia no modo IA ou no IA Overviews, você tem um resumo completo, tipo assim, de 10 pontos já ali, bem traduzido, bem resumido, já consegue aprender e pronto, já saiu do Google. Então esse foi o problema principal. As pessoas não estão mais clicando nesses links em azul dos blogs do CEO, que antigamente era uma estratégia de afiliados, e que agora gerou esse grande problema. Editores relataram que tiveram uma queda de 20% a 50% do tráfego de pesquisa. Então, para vocês terem ideia, isso foi efeito do modo IA e do IA Reviews, queda do tráfego, queda de cliques. Em relação à multa do Google, eles tiveram essa multa de especificamente 2,95 bilhões de euros. A multa foi em euros, não em dólares, corrigindo agora para vocês. Em setembro de 2025, por abuso de posição dominante nos mercados de publicidade digital. Investigações em curso examinam se o Google utiliza conteúdo de mídia sem permissão para o treinamento da IA Gemini e para os resultados de pesquisa. Foi justamente o que eu expliquei agora há pouco para vocês. Até o The New York Times processou a OpenAI e a Microsoft por essa questão de exploração de conteúdo que eles não tinham permissão para estar ali fazendo a utilização do conteúdo em resumo na IA. Então, vocês estão vendo que, embora um lado saia ganhando, como o Google, grandes empresas, OpenAI, outro lado sai perdendo, porque as fontes que foram os verdadeiros criadores não são citadas na maioria dos resumos e gerou todo esse problema. Infelizmente, com tudo isso, agora os anúncios pagos eles vão ter uma sobrecarga a mais, porque eles vão ter um aumento de preço, porque os afiliados que utilizavam SEO para ranquear sites e aparecer indexados no Google, vai todo mundo correr para o Google Ads, então automaticamente o custo por clique CPC vai aumentar mais e mais. Em uma atualização da Payoneer, foi reajustado algumas partes das taxas e a partir de agora, comparado antigamente, que você podia movimentar até $2.000 mínimos para não ser taxado, esse detalhe de 2.000 foi aumentado para $6.000. Então, se você não movimentar $6.000 em um ano, você vai ser aí taxado por $30, que é a taxa anual da Payoneer. Além disso, hoje em dia a Payoneer ela não é mais um meio tão saudável de se utilizar, embora isso seja muito individual. Hoje em dia, os afiliados estão utilizando muito o HighGlobe. HighGlobe é um concorrente direto da Payoneer que tem uma das menores taxas do mercado, então fica de dica aí para vocês que usam Payoneer e não querem ter problema com taxas porque não atingiu ali o mínimo anual para então ser taxado. Vamos agora para a previsão Top Offer. Vamos descobrir as previsões que estão bombando agora dos produtos encapsulados. No Brasil, tivemos o produto Elefantol. Ele é um produto de impotência e está tendo cada vez mais destaque agora, neste período de final de ano e começo de ano de 2026, por ser um produto que é voltado para a vitalidade e também potência do homem. O produto teve aí uma média de busca de 8.100, chegando a quase 10.000. Apresentou um gráfico com quedas, mas que, porém, o gráfico ele continua se recuperando, embora apresente momentos de quedas e subidas. Isso mostra um processo de escala consistente, também não é um produto ruim para se testar. Plataforma que pode ser encontrado é a Bripe. Indo para os Estados Unidos, tivemos um produto oculto chamado Uroflow. O Uroflow teve uma média de 4.420 buscas e um CPC médio aí de R$ 9,15 a R$ 33. Para ter acesso a ele, tem que mandar e-mail para o produtor na
ClickBank. E para você que ficou até aqui, neste período de festas, a gente precisa lembrar de uma única coisa e ser bem realista. Enquanto você comemora, alguém está treinando para te passar. Quem entendeu, entendeu. Até o próximo vídeo.